agora está sendo apontado como alguém que foi tomar dinheiro de outro ladrão, de outro bandido. Enfim, qual a defesa? Tem defesa? Não tem, né? Então a defesa vai ficar naquela história da mentira, que os evangélicos estão percebendo, como eu já comentei aqui com vocês. E o irmão mentiroso também, o irmão picareta. E é o seguinte, o que vai sobrando para essas criaturas é pegar fragmentos de pesquisas. A eleição no nosso país é nacional, né? Mas aí eles pegam, pinçam situações regionais e apontam como sendo uma coisa extraordinária. Então vamos ver aqui o que eles estão divulgando. Real Time Big Data. Flávio tem 51% no segundo turno e Lula 42% no estado do Rio Grande do Sul. Aí você fala assim, puxa vida, né? Pô, o Flávio disparou, né? Se deu bem aqui. O Lula tá mal aqui, né, no Rio Grande do Sul, né? E você vai vendo isso também em outros veículos também, né? Só que é o seguinte, no Rio Grande do Sul, na eleição passada, o Bolsonaro tinha feito 56% e o Lula ficou com 43%. Ora, se o Dudu Bananinha hoje está com 51% e o Lula com 42%, a diferença hoje em relação ao Lula está muito menor do que foi com o Bolsonaro. Então houve um desgaste aí dessa extrema-direita, houve um desgaste da figura, então eles não têm que apresentar esses dados aí de forma isolada, não, porque os dados são desfavoráveis à figura do criminoso maior da nação e do seu filhote, o operador financeiro, né, da Orcrim, bolsonarista, segundo o Ministério Público, né, do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, Bolsonaro faz 56%, né, 35%, e Lula soma 43,65%. Então, essa gente não tem do que comemorar, né, gente? Agora, eles vão utilizar essas pesquisas aí, mas é o que sobra para os mentirosos, para a vigarice. Hoje, o presidente Lula, ele inaugurou trechos uma obra gigantesca que está sendo feita na Serra das Araras, no Rio de Janeiro, na Via Dutra que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. E lá ele ficou com a voz rouca, né? O Lula reduz duração de discursos em agendas no Rio. Isso nós falamos para... Quando eu digo nós, fui eu, o meu amigo youtuber Ricardo Mello, a youtuber também e influenciador Andréa Gonçalves e o influenciador também, o Clayson. Nós 4 falamos com o Sidônio que essas cerimônias para o Lula visivelmente eram muito desgastantes, que era muito melhor ele fazer lives de manhã cedo, que ele otimizava uma série de ações e fazia links para essas inaugurações. Ele puxava ali, falaria no microfone, enfim. Seriam situações para poupar o presidente da República, que nós todos sabemos que ele, enfim, sempre teve as cordas vocais ali, desde muito novo, né? Com ranhuras, né, muito grandes. Mas, enfim, o presidente Lula está super legal, é apenas a questão da voz, e vai ter que poupar um pouco a voz, e nada como ter uma estrutura de comunicação que seja mais eficiente. Como eu disse para vocês, né, essa história vai voltar agora do Flávio Rachadinha, não tem como, né? O Flávio ladrão, conforme disse o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o chefe de um Orcrim de ladrões de dinheiros públicos, né? Como disse o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa história vai voltar, não tem como sair dessa história, não. E na questão do Dark Horse, também a fila começa a andar, né? A fila não tem como o senhor André Mendonça segurar essa história toda aí. Ele vai ter uma hora, ele vai ter que dar um despacho se a coisa ficar sob a alçada dele. Agora, essa gente corre o risco também, num azar tenebroso, de, num sorteio, que pode ser que o ministro Edson Fachin, o presidente do Supremo Tribunal Federal, decida que a competência para lidar com essa questão do Dark Horse deva cair nas mãos de um outro ministro. Enfim, já que se alega tanto suspeição por um lado, suspeição por outro, de repente poderia ter um sorteio, né? Aí eu fico pensando no sorteio se cair na mão do ministro Flávio Dino, se cair ali da Carmen Lúcia, né? Olha, até do Zanin, o que iria acontecer com essa gente toda, né? A conferir. Gente, olha, mais uma vez quero agradecer a vocês que estão participando aqui do nosso abaixo-assinado, porque o abaixo-assinado está fazendo com que eu mantenha contato com você durante esse período todo, e você que está participando aqui da vaquinha. Quando você entra no link aqui para fazer uma contribuição, por menor que seja, gente, o mais importante é estar conectado com você aqui hoje, o nosso portal, a nossa pré-candidatura, é a terceira do Brasil
em número de pessoas que estão apoiando. Então, gente, puxa vida, não é para a gente ficar muito